Agora nós começamos os exercícios mais difíceis e nesse primeiro ele é um exercício a princípio teórico, né? Então, existem propriedades importantes e úteis de vetores, né, que permitem a transformação de um sistema de coordenadas em outro. E então eu posso pegar um sistema XY e transformar ele em um sistema com outras componentes Tn, que é o caso que está sendo mostrado aí. E aí ele dá o exemplo, né, dessa transformação, onde você tem aqui um vetor V dado no sistema IJ, e eu tenho uma rotação desses eixos agora para um eixo Tn. Então, a partir disso, os meus eixos Tn são descritos da forma cosseno-seno menos seno-cosseno, que basicamente é uma matriz de transformação que eu já mostrei para vocês. Fazendo o retorno dessa matriz de transformação, agora eu teria cosseno menos seno, seno cosseno. Então, para x e para y. A partir disso, né, ele diz que o i e n são vetores unitários e o t, ou melhor, o tn são vetores unitários na direção dos eixos t e n, né? O ângulo φ ele é medido no sentido anti-horário positivo, na direção de x até a direção positiva de t, e a direção y e n devem ser orientadas 90 graus em relação aos seus correspondentes x e t. A partir disso, deduz a transformação anterior que fornece Vt e Vn em termos de Vx e Vy. Então essa é a primeira pergunta que ele faz. Para isso eu vou resgatar essa imagem que eu trouxe aqui, porque ela facilita este processo de modo muito importante. Então observa que eu tenho o vetor V. O meu vetor V, ele pode ser decomposto em um Vx e um Vy, certo? A partir disso eu teria então um Vx cosseno θ mais um Vy, ou melhor, um V seno θ, né? Então eu tenho aqui que Vx, ou melhor, Vx em I mais um Vy em J, né? Basicamente é isso que eu tenho. Se eu usar uma matriz de transformação, e antes disso, né, lembrando que a gente ainda pode escrever nesse formato aqui, né? Mas se eu usar uma matriz de transformação, eu faço isso aqui na hora, mas o que nós vamos fazer é deduzir a matriz. Então observa que eu tenho uma componente Vx desse vetor, que vai ser uma componente aqui. E eu tenho uma Vy desse mesmo vetor, que vai ser dada aqui no eixo y, até a altura do vetor. Então tem as duas componentes. E aí a gente vai fazer essa análise aqui embaixo. Esse é o meu Vx. Para levar Vx ao eixo t, né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou calcular o cosseno de Vx. Então, esse Vtzinho que está ali, ele vai ser o Vx cosseno de φ, né, basicamente. E o Vnzinho pequeno que está aqui, ó, ele vai ser o seno, só que ele aponta para baixo. Então ele é negativo. E aí eu vou ter então um Vn que é menos Vx seno de φ. Observa que isso aqui é uma decomposição. O meu vetor principal é esse. Então, como ele aponta para cá e o eixo agora é nt, então quando eu decomponho ele aqui em t, ele vai apontar no sentido positivo, mas quando eu decomponho em n, ele aponta no negativo. Processo semelhante vamos fazer para o segunda parte, que é o Vy. Então eu tenho um Vy agora,
que está aqui, e ele faz este ângulo com a horizontal, onde a horizontal é t. O complemento é φ, né? Então, para eu achar o vetor aqui na horizontal, eu posso usar o seno de φ, né? É uma opção. E para achar ele agora na vertical, o que eu vou usar? Se esse ângulo é φ, esse aqui também é φ. Então, o cosseno de φ vai me dar esse ângulo. E os dois apontam na direção positiva. Então, eu tenho agora aqui esse VT, ele é o VY seno de φ. Então, considerando aqui esse ângulo, bem aqui, eu tenho cosseno, seno. Então, seno vai ser no eixo T e cosseno no eixo N, que corresponderiam aos eixos x e y. Então, agora eu tenho VY cosseno φ. Como são duas partes de uma coisa só, eu vou somar isso tudo. Então, eu tenho que VT é Vx cosseno de φ mais Vy seno de φ. E Vn é menos Vx seno de φ mais Vy cosseno de φ. Se vocês lembrarem lá daquelas primeiras aulas, né, a gente tinha lá a matriz de transformação de um n para t, onde eu tenho cosseno de θ seno de θ menos seno de θ cosseno de θ, e isso é igual a minha multiplicação aqui por um Vx, Vy. Vamos colocar assim, porque a gente está usando os vetores. Então, o que eu ia ter? Vx cosseno θ, Vy seno θ, menos Vx seno θ, mais Vy cosseno θ, que é exatamente o que a gente encontrou para os unitários. Bom, visto isso, a gente conseguiu provar e demonstrar exatamente essa equação. Na segunda parte, ele faz o seguinte. Em relação ao exemplo 2.7, onde a gente tinha um eixo XY e depois fez uma determinação no eixo TN, utiliza essas equações para fazer a mesma coisa. Basicamente é isso que ele está pedindo. E aí, quando nós vamos lá naquele exemplo, eu deixei até anotado aqui. Então isso aqui é o A. E agora nós estamos no B. Naquele exemplo lá, que é o 2.6, na verdade, ele traz aqui a força resultante como menos 3.636,5 em I, mais 1.659 J, e isso é dado em newtons, né? E aí ele pede para fazer, né, essa transformação, usar desse exemplo. Vou até voltar aqui a 2.6, onde a gente tinha encontrado essa força resultante, para a partir disso determinar essa força no sistema do parafuso, que era um sistema que estava rotacionado em 45 graus. Então observem que essa força ela já está dada no eixo XY. Isso aqui corresponde à força em X, isso aqui corresponde à força em Y. Então eu posso aplicar diretamente essas fórmulas ali. E aí eu vou obter a força no eixo T e N. Então, ó, no eixo T, que corresponde ao eixo X, né? Então ele rotacionou, é exatamente o que está sendo mostrado aqui, né? Só que agora você considera que esse φ é 45 graus. Então o eixo rodou em 45 graus. E aí ele vai ser dado por menos 3.636,5 vezes o cosseno de θ, que é 45,
mais 1.659 vezes o seno de θ, que é 45. Para Fn, isso vai ser menos 3.636 menos seno de θ, vezes menos seno de θ. Então, isso vai dar 3.636,5 seno de θ, onde θ é 45, mais 1.659 cosseno de 45. Então, seno cosseno menos seno cosseno. Fazendo essas somas, eu tenho 1.398 para T unitário, e 3.744 em N unitário. Então, observem que essa força no sistema novo é dada por menos 1.398 em T mais 3.744 em N. E aí a gente pode até tentar voltar lá nesse exemplo. E aqui, ó, menos 1.398 T, 3.744. Foi exatamente o que a gente achou aqui. Mas já dá para ver que isso foi feito em uma linha, praticamente. Agora aqui são vários cálculos, olha, para conseguir chegar nesse resultado, fazer a rotação, né, usar as relações. Então, são passos a mais, né? Bom, então passamos para o próximo, que é esse exemplo aí da caixinha. Vamos ver o que ele diz. Uma caixa pesando 200 newtons repousa em uma superfície inclinada e um trabalhador aplica uma força F para auxiliar no posicionamento da caixa. Então, determine as componentes X e Y da resultante dessas forças e também determine elas no sistema da rampa, né? Ou seja, nesse sistema inclinado NT, ou TN, né? E determine a força resultante. Bom, então é isso que nós vamos fazer. No sistema XY, isso acaba sendo muito simples, né? Porque a força W ela é dada por menos 200J, é a única componente dela. E a força F é dada por 100I, é a única força dela. Elas já estão no eixo X e Y. Então a força resultante basicamente é isso. É a soma 100I menos 200J. E acabou, né? No caso aqui em newtons. E aí você pode determinar a força resultante em módulo. O módulo disso vai ser 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado e depois a gente tira a raiz disso. Vai dar 223,6 newtons. Bom, muito simples, né? Agora, a outra análise, né, que nós podemos fazer é aplicando justamente a matriz de transformação. Embora ainda exista mais uma opção, né? Você pode analisar, vou colocar aqui que essa é um. Agora uma segunda análise. A gente pode colocar aqui os ângulos, né? Se eu rotacionar 30 graus aqui essas forças, né? No caso, rotacionar o eixo, né? 30 graus, eu vou passar a fazer 30 graus entre essas forças e os eixos correspondentes, né? Então, através dessa análise, o que vai acontecer? Eu vou precisar visualizar esses ângulos a partir dessa rotação que eu promovi. E aí, para isso, tem uma imagem aqui para a gente visualizar o que aconteceu, né? Então, observa que eu tinha a força ali de 200 e essa força de 200 passa a fazer agora um ângulo aqui com a
vertical, né, que passou a ser o N. A força de 100 também passa a fazer um ângulo agora aqui de 30 graus com o meu eixo T. Então, através desta análise, nós também conseguimos observar o que está acontecendo. E a partir disso, eu posso decompor as forças 200 e 100 dentro desses eixos e fazer a soma, né? Porque agora 200 vai ter componente em T e em N, e 100 vai ter componente em T e em N. Mas antes de fazer isso, a gente pode fazer uma análise direta para determinar qual é o ângulo. Qual é o ângulo que a resultante faz com a vertical N, que é o que ele fez aqui, ó. Ele calculou a tangente inversa, 100 sobre 200, né? Porque ele está calculando esse ângulo ali que está apontado, né? Esse aqui. E aí ele achou 26,57. Como esse ângulo todo é 30, 30 menos 26 vai dar 3,43. A partir disso eu consigo pegar o resultado que eu tenho das forças resultantes que estão atuando aqui, né? Eu tinha achado ali 223,6. Então, a partir disso, eu consigo determinar quais são as componentes Ft e Fn. Observa que essa força aponta para baixo, então ela é negativa para N, ok? Então, no T ela também é negativa, né? Porque ela está apontando para o lado esquerdo. Então eu tenho dois negativos aqui. E aí a resultante era 223,6. E agora eu aplico uma relação de seno e cosseno, né? O cosseno vai me dar a região vertical. Então, vezes o cosseno de 3,43, consequentemente o seno vai me dar a outra região. Bom, fazendo esse cálculo, eu vou ter menos 13,4 newtons para T e menos 223,2 para N. Observem que quase não mudou, porque ele está quase na vertical. E aí mais um terceiro método de fazer isso, que seria talvez menos interpretativo, tá? Mas bem resolutivo, que é aplicar a matriz de transformação. Então, ó, Ft vai ser cosseno seno, né? Então, Fx cosseno θ mais Fy seno θ. Quem é Fx? É 100 positivo. Quem é o cosseno? É o de 30. Fy é 200 negativo. E o seno é o de 30. Então, fazendo essa conta, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é meio, então menos 100, 50 raiz de 3 menos 100. Basicamente essa é a conta. Então isso vai dar 50 raiz de 3 menos 100 vai dar 13,4 menos, né? Menos 13,39, 13,4. E para Fn, agora é o menos seno cosseno. Então, menos seno cosseno. Então, menos 100 seno de 30 mais menos 200 cosseno de 30. E aí isso vai dar menos 50 menos 100 raiz de 3. Que vai dar 223,2 negativo. São os mesmos resultados que a gente encontrou aqui em cima. Então,
Isso mostra que isso aqui está tudo de acordo. Só que foi mais simples aplicar o método 3. Né? Na verdade, o método 1 foi para encontrar resultante. Né? No método 2, a gente virou o eixo. E aí encontrou isso daqui. A gente pode fazer uma análise geométrica para fazer essa interpretação do 3.43, mas na minha opinião é muito mais fácil resolver por esse método. Embora utilize maior quantidade de linhas, ele acaba sendo mais fácil, né? A análise é menor, a análise daqui ela é muito maior. Né? Você precisa fazer a construção geométrica, usar o método ponta-cauda, e descobrir qual é o ângulo que esse vetor está fazendo aqui com a vertical, no caso, que agora é uma vertical inclinada, né, que seria o N. Depois disso, analisar o ângulo que foi dado, que era o 30. E aí subtrair, descobrir que é 3.43 e depois disso que você vai chegar no final. Bom, vamos para o último dessa série de exercícios, que é o auge deles, realmente. Então, esse é o mais difícil de todos. O que nós temos aí? Nós temos uma barra, que é essa barra AC, e essa barra mede 106 polegadas. Então, o módulo da barra AC é igual a 106 polegadas. E aí, a partir disso, existe um ponto B, que tem uma polia, e ela suporta uma força W e F, onde W é vertical e a direção T, né, é a direção paralela à barra C. Aí, a partir disso, ele vai fazer 3 perguntas. Tá? Na primeira, ele vai perguntar o seguinte: se a força F é 150 libras e o ângulo alfa é 30 graus, então quais são as coordenadas do ponto C, sabendo que a componente da resultante, então a resultante em T é igual a 0. Então, essa é a pergunta. Depois de você calcular as forças F e W e obter a resultante, quando eu decompor a resultante em N e em T, a componente T dessa resultante precisa ser nula. Ela não pode ter nenhuma componente ali. E a partir disso, você também precisa descobrir onde é o ponto C para que isso ocorra. Só que você não tem o ângulo θ. Então, a gente não sabe qual é o ângulo θ para que isso ocorra. Então, são 2 coisas que vão precisar ser determinadas ao longo, né? O ângulo θ e a força resultante. Começando pelo mais simples, a força resultante é muito simples de calcular, né? Porque F já foi dado, que é 150, e o ângulo dele também. Então, cosseno de 30i mais seno de 30j. Então, raiz de 3 sobre 2,5. E aí é só somar com W, onde W também já foi até comentado. Ele é vertical e é negativo. Então, a partir disso, eu calculo a força resultante. E aí eu vou ter, então, 150 cosseno de 30 e mais 150 seno de 30 menos 100 em J. E isso vai ser igual a 0i, ou melhor, não, isso aqui vai ser igual à força resultante, por enquanto, né? Que é FRXI mais FRYJ. Eu estava adiantando um passo aqui. Então, observa que a gente consegue calcular isso aqui tranquilamente, né? Não tem dificuldade nenhuma aqui.
É só fazer a soma dessas forças que estão aí, ok? Isso aí vai dar um resultado em libras, né? Mas se nós observarmos, a pergunta fundamental que ele está fazendo é: qual é essa força, ou qual é o ângulo, né, para que isso ocorra no eixo NT e T seja zero. Então a gente vai precisar fazer uma transformação. Antes disso, vamos só calcular quanto que vai dar cada uma. Então eu tenho 129,9 em I mais menos 25 em J. Então, menos 25 em J. Essa é a força resultante. Consequentemente, a gente já conseguiu calcular quem é FRX e quem é FRY, né? Mas o que ele quer? Ele quer o seguinte: nesse eixo aqui, ó, a força precisa ser nula, porque é o eixo AC. Quer dizer, essa barra não pode suportar nenhuma força no eixo dela. Aí para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular a força resultante no eixo T, porque a gente sabe que isso é zero. E aí ela é dada por cosseno de θ, seno de θ. Então, mais Fy, onde Fy é 25 e é negativo, seno de θ. Reorganizando, eu vou ter então 129 cosseno de θ igual a 25 seno de θ. A partir disso, 129 sobre 25 é igual a tangente de θ, porque seno sobre cosseno é tangente. Então, θ, que é esse θ que a gente estava procurando, vai ser a tangente inversa de 129 sobre 25. E aí, fazendo esse cálculo, nós obtemos 79,11. Então, este é o ângulo necessário para que não exista força atuando no eixo da barra. Mas tem mais uma pergunta: quais são as coordenadas de C? Esse ponto C aqui no alto da barra. Então, qual é a coordenada de C? Para isso eu uso o ângulo, né? Então, C tem coordenadas: o tamanho da barra, que é 106 polegadas, vezes cosseno de 79,11. E a outra coordenada é 106 também, vezes o seno de 79,11. Então, com isso, o ponto C é dado pelas coordenadas 20 e 104 polegadas. Então, essa é a primeira. A segunda pergunta, ele quer saber o seguinte: considerando a força F como 150 libras, localizada no ponto 56,90, determine o ângulo alfa para que a componente T da resultante de F e W seja zero também. Então, deixa eu só anotar antes de descer. Eu tenho que F é 150 libras. O ponto C é 56,90 e o que eu quero descobrir é alfa. Ok. Então, o que nós podemos fazer aqui agora? Como o ponto C já foi dado, eu já consigo calcular diretamente qual é o ângulo θ daqui de baixo. Ó. Esse ângulo θ. Eu acho que eu vou copiar essa figura. Senão eu vou precisar ficar subindo toda hora. Pronto. Então, deixar ela aqui do lado.
Nós temos então agora que o ponto C é 56,90. A partir disso a gente consegue calcular o ângulo θ, né? Porque θ é a tangente inversa então de y sobre x, onde y é 90, x é 56. Qualquer ponto que eu tivesse na barra, se eu tivesse o ponto B eu poderia fazer isso, né? Se eu tivesse outros pontos ao longo dela também. Então com isso eu vou encontrar um ângulo D tangente inversa de 90 sobre 56, 58,1. Mas eu vou fazer uma outra construção sem usar esse ângulo para que vocês consigam perceber que a gente consegue fazer uma construção algébrica sem usar ele. Então, ó, eu tenho que FT é a mesma coisa de cima. É fx cosseno θ mais fy seno θ. Isso aqui já está no eixo T. Então, quem é fx? A gente tinha feito aqui em cima, né? Fx é 150 cosseno de alfa. Só que agora eu não sei quem é alfa, né? Então, ó, ft é 150. Continua sendo 150, né? O f. Cosseno de alfa vezes o cosseno de θ, onde θ é igual a tangente inversa de 90 sobre 56, mais fy, onde fy é menos 100, então fy f seno de alfa menos 100, embora o f a gente sabe, né? F é 150, vezes o seno da tangente inversa de 90 sobre 56. Então, deixa eu só mexer com essa figura. Não vai ficar muito pequeno isso aqui. Então, 150 seno de alfa menos 100 vezes o seno da tangente inversa de 90 sobre 56. Aqui basicamente é o 58,1, tá? Mas eu estou fazendo uma construção mais algébrica, só para a gente enxergar isso. A partir disso, eu posso reescrever isso tudo aí, colocando o ângulo agora, tá? Eu vou fazer isso, só para ficar claro para vocês. Então, eu tenho 150 vezes o cosseno de alfa, que eu não sei, vezes o cosseno de 58,1 graus, mais 150 vezes o seno de 1 alfa, que eu também não sei, que é o mesmo, vezes o seno de 58,1. E isso tudo é igual a zero, tá? Porque ele já disse que em T não tem forças. Bom, então com isso eu já eliminei uma incógnita, ok? Porque eu consegui eliminar uma ali. Só que aqui vai criar uma situação assim muito complexa. Então vamos analisar. Fazendo a soma aqui, eu vou ter 79,24 cosseno de alfa, né? Que seria essa multiplicação aí de 150 vezes cosseno de 58,1. Mais 150 vezes seno 58,1. Isso vai dar 127,36 e vezes o seno de alfa. E 100 vezes o seno vai dar 84,9. Isso tudo é igual a zero. Observa que, por ter essa constante, eu não consigo
criar aquela situação, né, de tangente. Se eu dividir tudo por seno, eu vou criar uma confusão, porque eu vou ter tangente, cotangente, secante. Se eu dividir tudo por cosseno, eu vou criar uma confusão semelhante. Então não tem o que fazer. O que a gente precisa achar é qual o ângulo alfa que anula essa construção. Então, para fazer isso, tem uma imagem aqui embaixo, onde essa imagem nos auxilia a fazer esse cálculo. O que acontece? Essa imagem aqui foi usada um programa, né, para fazer a modelagem dessa equação e achar essa resposta. Então eu tenho uma solução aqui numérica, onde essa solução numérica necessitou de um programa. Então vocês também precisam perceber que tem soluções aqui que nós não vamos conseguir encontrar de forma manual fácil. Vocês iam precisar testar vários ângulos alfa até descobrir qual é o resultado. Então, no caso aqui, o nosso alfa seria 2,58, conforme a figurinha aqui do lado. 58,4, 2,58, né? Quer dizer, já foi bem mais difícil esse. E aí vamos para a última parte, que é a C, que ele diz que o ponto C está localizado em 56,90 e o alfa possui 30 graus. Então C continua sendo 56,90 e agora ele diz qual é esse ângulo alfa, é 30 graus. Determine F de modo que a componente T da resultante seja zero de novo. Então basicamente ele quer a mesma coisa. Observe que agora facilitou muito, porque ele deu duas coisas. Como ele deu o ponto C, eu consigo achar o ângulo θ, que foi o que a gente fez antes, né? 90 sobre 56, e isso é igual a 58,1. E como ele deu o ângulo alfa, eu consigo fazer a decomposição das forças tranquilamente, né? De F. Então, 150 cosseno de 30, 150 seno de 30. Embora, deixa eu só ver se ele diz quem é F, né? Embora aqui tenha um detalhe, né? Ele não diz qual é a força F. Então, nós vamos precisar descobrir quem é F. Tem esse acréscimo aqui, né? Então, F não é conhecido. Então, a partir disso, faça basicamente a mesma coisa, né? Identifique essas forças de modo que Ft seja zero. Essa é a nossa construção. Então, repetindo os passos de cima, eu tenho que Ft é igual a Fx. Eu vou copiar isso aqui só para deixar reescrito. Então, Ft é isso, né? Fx cosseno θ, Fy seno θ. Então, a partir disso, eu tenho que Fx é F cosseno de 30. Vezes cosseno de θ, né, que é a tangente inversa de 90 sobre 56, mais Fy, onde Fy é o W mais o F. Então, eu tenho agora F seno de 30 menos 100, que é o W. E isso vezes o seno da tangente inversa de 90 sobre 56. Resolvendo alguns passos aqui, né, para facilitar, nós temos que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes F vezes o cosseno de 58,1. No segundo trecho eu tenho meio F, que é o seno de 30, menos 100 vezes o seno de 58,1. E isso tudo precisa ser igual a zero. Observem que eu tenho uma incógnita. Então, eu vou conseguir resolver, né, sem grandes dificuldades. Cosseno de 58,1 vezes raiz de 3 dividido por 2 vai ser 0,457.
6 vezes f. Depois eu tenho seno de 58,1 dividido por 2 vezes f, menos esse mesmo valor vezes 100, que vai ser 84,89. Isso tudo é igual a zero. Então, somando aqui 0,44 com 0,45, dá 882. E dividindo, nós temos então um FD 96,46. Eu não lembro se é Newton, se é Libra. É Libra. Libra força. Bom, esse aqui é o auge. Então ele é o exercício mais difícil dessa parte. Bom, com isso acabamos a aula 4. Vocês já devem ter visto que as coisas estão mudando. Então, estudem. E a partir da próxima semana começamos a aula 5. Dentro da aula 5 nós vamos sair da perspectiva de duas dimensões e vamos tratar de coordenadas cartesianas de vetores tridimensionais. A partir disso, falar de produto escalar e produto vetorial de uma forma muito mais específica.